E aí a gente tem mais um vídeo aqui do governador Tarcísio de Freitas aí falando sobre a reeleição, né? E o papel dele, faz parte de um time e que tem um papel muito importante de cuidar do maior colégio eleitoral do país. Vamos ouvir o governador. A gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. É isso, né? Tarcísio de Freitas apoiando, aqui como se já se imaginava. Exato. É que alguns desencontros acabaram acontecendo, teve aquele adiamento da visita, né, do Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso foi na semana passada. A gente acompanha informações de fontes, de bastidores, dizendo que eles não se entendem pessoalmente tão bem assim, né, Flávio Bolsonaro, o próprio governador Tarcísio de Freitas, mas enfim, Tarcísio demonstrando essa união, né, pelo menos com essas falas aí que foram feitas depois da visita, agora sim, realizada ao ex-presidente da República. Mas o Tarcísio também falou a respeito daquela mudança de partido de Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, que agora foi ao PSD, né, de Gilberto Kassab, agora é integrante do PSD de Gilberto Kassab, e que deve disputar com Eduardo Leite e com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, essa vaga para disputa a presidência da República. Vamos ouvir o que o Tarcísio de Freitas falou sobre essa mudança de partido aí de Ronaldo Caiado. Ele acha que soma, né? Eu acho que quem vai estar no projeto vai somar também. Então, como ele já tinha falado antes, né, e também sendo coerente com o que ele já tinha dito, ter mais candidaturas não é um problema. Eu acho que soma e no final você cria uma grande força. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Chile recentemente, vocês viram esse grupo todo somado, fazendo a diferença e vencendo a eleição do segundo turno. Com uma fala bem amena, né? Os tais dos panos quentes aí colocados pelo Tarcísio de Freitas, que, como disse o Marangoni, a gente está tentando ainda restabelecer contato com ele, mas a sexta-feira tá daquele jeito, né? Marangoni contou que eles pararam ali a uma certa distância da entrada da Papuda, uma vez que a imprensa não pode ficar muito próxima desse local, e atrás do governador Tarcísio de Freitas, o que a gente observa é a imagem de Carlos Bolsonaro, né, um dos filhos do ex-presidente da República. Aliás, essa relação é engraçada, né? Mais cedo no Expresso São Paulo, a gente falava também a respeito desse assunto, Carolina Ercolim e eu, e ela trouxe esse ponto interessante e que é verdade também. Quantas vezes o Tarcísio falou o nome Flávio? Nenhuma. Nenhuma vez. O senhor apoia o Flávio Bolsonaro? Estamos no mesmo time. O senhor vai apoiar a Flávio Bolsonaro na eleição de 2026? Como aconteceu em 2022, estamos nesse time, apoio a candidatura da direita. Em nenhum momento ele cita o Flávio Bolsonaro. Estamos desse lado. Parece que, embora ele tenha dito que o martelo está batido, isso já está definido, não há nada a discutir em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, quando questionado pelo repórter, parece que o Tarcísio apoia essa equipe, esse lado da disputa, mas que ele tem talvez ali uma certa dúvida de que Flávio realmente seja o candidato de fato no ano que vem. Pelo menos transparece isso nas respostas de Tarcísio, né? Em nenhum momento ele cita Flávio Bolsonaro. Mas sabe que tem um aspecto que é importante ser levado em consideração, que são as pesquisas. É claro que está muito cedo, mas há pesquisas, por exemplo, do Instituto Paraná, sobre a qual a gente vai falar em instantes, que já aponta solidez na candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, é evidente que a direita, que partidos da direita, o próprio presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro olham para essa candidatura já como uma candidatura sólida, em que Flávio Bolsonaro aparentemente já herda um importante volume de intenções de voto, que são daqueles os grandes apoiadores leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, vamos seguir aqui falando ainda de Ronaldo Caiado, dessas decisões que envolvem a centro-direita. O Marangoni está de volta com a gente? Estou. Então quer Estou concluir certo. suas informações, por favor, Marangoni?
Sheila, eu queria aproveitar para corroborar o que vocês estão comentando aí, que foi o nosso comentário dos jornalistas assim que o governador de São Paulo falou. A gente falou assim, ele apoiou o Flávio claramente, mas não citou uma única vez o nome do senador da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente até brincou que jornalisticamente fica mais difícil, porque a gente precisou, você viu, colocar a pergunta do repórter e a resposta dele para ter um contexto, porque a fala dele unicamente não fica claro, né, este apoio, porque ele não cita o nome de Flávio Bolsonaro, então isso foi uma coisa que a gente conseguiu perceber ali exatamente na hora que o governador de São Paulo falou também. E depois, então, o governador Tarcísio fez esta visita a Bolsonaro e retornou ao estado de São Paulo para seguir as agendas por lá. São essas informações aqui da capital federal. Foi bom até que eu mudei de ângulo, para quem nos assiste por imagem, ver outros ângulos aqui da nossa redação de Brasília, e normalmente quando eu falo ao vivo com vocês, eu estou bem atrás aqui dessa imagem que está no fundo. Quem nos vê pelo rádio depois pode olhar na nossa transmissão também. É, muito bom, Marangoni. Mudar de ares, Afonso Marangoni. Um beijo para você, bom trabalho, até mais tarde.